Olá, vamos então para a nossa sexta aula de sistemas operacionais, falando sobre escalonamento de processos. Tá? A gente definiu processo e escalonamento, falamos do escalonamento em sistemas batch, citamos 3 algoritmos, 3 políticas e agora a gente vai para as políticas em sistemas interativos e em sistemas de tempo real. Tá? A gente já viu a parte de sistemas de batch, então a gente vai agora passar para esses dois escalonamento desses dois sistemas, a saber, os sistemas interativos e os sistemas aí de tempo real. Tá? Então vamos começar então com o escalonamento em sistemas interativos. Os sistemas interativos, como vocês sabem, são sistemas que têm interação com o usuário. Tá? Sistema batch são sistemas em lote e que não possuem a interação com o usuário. Só tem a interação no momento em que ele é submetido e em que os resultados são coletados após o término desse sistema batch. Tá? Sistema interativo, então, ele tem vários tipos de prioridade. E os sistemas interativos ele é regido por uma coisa que a gente chama de time sharing, né? Ou seja, é um tempo compartilhado. Aqui, como existe uma interação e os usuários normalmente são impacientes, eu tenho que fazer um escalonamento de forma que eu possa tentar agradar aí gregos e troianos. Tá? E para isso eu tenho vários algoritmos, por isso eu tenho várias propostas, a gente tem várias propostas de algoritmos, para que um sistema interativo que tem aí uma comunicação, um processo que tem uma comunicação direta com o processo, né, e com o usuário, esse usuário, então, tenha o que a gente chama de fair share, né, ou seja, um compartilhamento justo entre os diversos processos de um sistema interativo. Tá? Primeiro, mais conhecido aí, né, round robin, parece o FIFO. Tá? O que seria esse round robin? É um algoritmo mais antigo, preemptivo. Tá? No sistema interativo, muitos deles são preemptivos porque eu não posso deixar um sistema utilizar todo o processador, até o seu término. Tá? Por quê? Porque eu tenho vários processos interativos, sendo que cada um desses processos possui o quê? Possui um usuário por trás. Então, tem que agradar esses gregos e troianos. Tá? Então, cada processo ele recebe o que a gente chama de um quantum de tempo. Esse quantum de tempo é o time slice. Tá? Ou seja, o tempo que é dedicado para cada um, como se fosse assim, eu tenho um bolo. Tá? Um bolo vai ser compartilhado com várias pessoas. Então, tenho o quê? Dou uma fatia igual para cada pessoa. Aqui é a mesma coisa. O bolo aqui seria o tempo no processador. Então, se eu tenho um tempo para o processador, esse tempo ela tem que ser o quê? Tem que ser um fair share, tem que ser compartilhado, tem que ser do mesmo tamanho, e esse tamanho, então, é definido como quantum de tempo. Tá? Ao final desse tempo, então, o processo é suspenso e ele volta no final da fila. É assim, eu vou no banco e levo 10 contas para pagar. Chega no caixa, o caixa ele tem o quê? Tem uma política que só pode pagar 5 contas. Terminou de pagar as 5 contas, volto no final da fila para pagar os próximos 5. Então isso é o quê? Isso é o algoritmo de round robin. Tá? Eu acho que eu tenho uma ilustração aqui. Então ele começa aqui com o processo A e o processo A terminando a sua execução, né? No caso aqui eu estou executando aqui o processo B, né? O processo B aqui, seria aqui o topo, né? Então, a partir daqui eu tenho a CPU, então ele é o primeiro aqui da fila, e esse aqui é o quê? Esse aqui é o último da fila. Tá? Então, o processo B, ele não consegue concluir a sua execução, e sendo assim, portanto, ele volta para onde? Ele volta para o final da fila. Por isso que ele chama o quê? Round robin, né? O primeiro, aqui é como se fosse um FIFO, só que terminou o quantum, ele volta para o final da fila. Então, esse seria o quê? Esse seria o primeiro algoritmo
de sistemas interativos, né? Como eu expliquei aqui nesses slides, né? Então, o problema é que existe um tempo de chaveamento, esse tempo de chaveamento é caro. Por quê? Porque tem dois tempos, tem um tempo do dispatcher e tem um tempo do escalonador. Tá? O do dispatcher é curto, do escalonador é grande. No momento em que eu troco o processo, tiro do processador e coloco outro processo aqui, tá? Esse processo aqui de troca é um processo caro. O round robin, em virtude desse quantum de tempo, ele tem o quê? Ele tem esse tempo de chaveamento de processo, que se torna uma desvantagem, tá? Um problema. Tá? Por outro lado, se o quantum for muito pequeno, tá? A frequência de troca vai ser grande, vai ser bastante grande. Se eu coloco um quantum grande, a frequência dele vai ser menor. Tá? Então, existe o quê? Existe esse dilema se eu defino um quantum pequeno ou se eu defino um quantum grande. Tá? Esse seria um dilema. E pelos cálculos, vamos dizer assim, se eu coloco 4 milissegundos como tempo para fazer o chaveamento de processo, como tempo do quantum, e o tempo de chaveamento é em torno de 1 milissegundo, obviamente que 25% do tempo vai ser dedicado a quê? Vai ser dedicado ao tempo do chaveamento. Tá? Então, esse é um dilema que a gente tem, que seria a definição do quantum. Por outro lado, se eu tenho 100 milissegundos de quantum e 1 milissegundo de troca de contexto, esse tempo vai ser o quê? Esse tempo correspondente ao chaveamento de processo vai baixar para 1%. Tá? Então, a definição do quantum de tempo é o quê? É um problema de projeto bastante delicado durante a definição dessas políticas de round robin. O quantum razoável seria o quê? O quantum razoável aí seria em torno de 20 a 50 milissegundos de tamanho De tamanho do quantum, como citei aqui para vocês, tá? Seguindo aqui, então. Próximo algoritmo, algoritmo com prioridades. Algoritmo com prioridade, de novo, ele é preemptivo. Preemptivo significa dizer que eu posso tirar do processador após o quê? Após o término do tempo do quantum, tá? Que foi fatiado, time slice. Então, depois do término desse quantum, eu posso tirar ele do processador e colocar um outro dentro do processador e tirar o que estourou o tempo, tá? O timeout, né? Então, cada processo possui uma prioridade. Tá? Os processos prontos com maior prioridade são o quê? São executados primeiro. Então, existe o quê? A mesma coisa do banco. Fila com o quê? Fila com prioridade. Tem a fila convencional e tem o quê? É a fila com uma prioridade maior. Idosos, crianças, pessoas com crianças no colo e assim por diante. Aqui, uma questão intuitiva seria o quê? Seria colocar os processos do sistema operacional na fila de prioridades. Quando todos os processos da fila de prioridades terminar sua execução, então entra o quê? Entra os processos da fila convencional. Tá? Então aqui, como eu citei para vocês, existe o quê? Existem essas prioridades, aqui é a prioridade mais baixa e aqui é a prioridade menor. As prioridades mais baixas são as prioridades, o quê? São as prioridades normalmente das aplicações dos usuários. Prioridades mais altas, aplicações do sistema. Tá? E, obviamente, nesse cenário aqui eu tenho o quê? Eu tenho um round robin aqui também, né? Então, eu tenho uma mistura, um round robin e uma fila de prioridades. Então, aqui eu tenho uma round robin. Então, se essa aqui ele não conseguiu essa execução dentro de um quantum, ele volta para onde? Volta para o final da fila. Tá? Bom, algoritmo com prioridades existem, como eu falei para vocês, esses processos aqui podem sofrer inanição, uma vez o quê? Uma vez que ele é o último da fila, tá? É o último que tem com a prioridade menor. Se esses processos não param de chegar, esse aqui pode sofrer de inanição. A propósito, definindo de novo inanição, tá? Inanição, desculpa.
Inanição é o processo de quê? De starvation. Starvation significa fome. Fome significa dizer que um processo pode nunca vir a ser executado. Então, ele vai morrer de fome. Se eu não dou alimento para uma criança, ele vai morrer de fome. Então, é o mesmo cenário aqui que a gente chama de inanição ou starvation. Tá? Existe também um algoritmo de múltiplas filas que eu vou explicar aqui para vocês numa ilustração e funciona da seguinte forma. Existe, como o próprio nome está dizendo, múltiplas filas. Nessas múltiplas filas, eu dou o quê? Eu dou um quantum diferente aqui. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um cenário que eu tenho um quantum, tá? Que é diferente. Tá? Diferente aonde? Diferente, já vou explicar para vocês, tá? Diferente aonde? Diferente para cada uma dessas filas aqui, tá? Sendo que a prioridade maior são o quê? São as que têm o quê? São as que têm o maior quantum aqui, tá? E os que têm menor quantum são as que têm voltando aqui, vamos reformular aqui. Os que têm maior prioridade são as que têm o menor quantum. Então, ele começa assim, eu dou um quantum para você. Eu dou 2 minutos para você terminar o seu trabalho. Se ele não conseguir terminar em 2 minutos, ele entra numa fila com menor prioridade e com quantum o quê? Com quantum maior. Tá? Então, eu priorizo aqui, tá? Os processos interativos que acabam mais rápido. Tá? E os que demoram mais tempo, o que eu faço? Eu coloco ele com um quantum maior, uma vez que ele não terminou em 2 minutos, então eu vou colocar agora com 4 minutos, e assim por diante. Tá? Então essa é a fila de quê? De prioridades. A fila de prioridades, múltiplas filas. Existem múltiplas filas, e nessas múltiplas filas existem quantums diferentes. Quanto menor o quantum, quanto menor for o tempo alocado para cada uma delas, esse sistema de escalonamento, ele dá uma prioridade maior, tá? Um tempo menor, e se não terminar nesse tempo, ele passa para o próximo com um tempo maior e com numa fila de menor prioridade. Tá? Inclusive, esse sistema é bastante utilizado em sistemas Linux e Unix, tá? Linux e Windows, né? Então, um processo, vamos dizer assim, um processo precisa de 100 quanta. O que seria esse quanta? De novo, pessoal, seria o quê? Seria pedaço de tempo, esse pedaço de tempo genérico alocado para cada processo. Tá? Então, ele precisa de uma unidade que seria 100 quanta. Cada quanta, como eu citei para vocês, ele pode situar de 20 a 50 o quê? De 20 a 50 milissegundos, né? Ele pode situar entre 20 e 50 milissegundos, que seria o tempo adequado para esse quantum. Bom, se ele tem 100 milissegundos e nas filas, nota o seguinte aqui, pessoal, tem 2, 4, 8, 16 e 32, 64 quanta. O que eu quero dizer com isso? Que aqui eu tenho o quê? Aqui, com maior prioridade, eu tenho 2, depois eu tenho 4, 8, 16, 32 e 64. Pergunta-se, quantos chaveamentos eu vou precisar? Eu vou precisar de o quê? De um chaveamento para cá primeiro, depois eu vou precisar chavear para essa fila aqui de 4 quanta, e depois para essa fila aqui, essa e usar uma parte desse quanta aqui. Vou precisar de quê? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 chaveamentos para realizar o quê? Para realizar essa mudança aí de contexto. Tá? Bom, agora eu tenho um outro algoritmo, a gente falou do round robin, tá? A gente falou aí de prioridade, múltiplas filas, e agora a gente vai falar do shortest process next, tá? Que seria a mesma ideia do shortest job first. Tá? Só que, diferente do primeiro, aqui é um sistema interativo. Então, os processos interativos, a gente não se conhece o tempo, então aqui eu tenho que o quê? Eu tenho que estimar. Estimar o tempo restante. E com base nisso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho como definir
a fila aí de prioridade. Tá? Então, esse seria a versão do Shorted Job First para sistemas interativos, tá? Que funciona da mesma forma que o Shorted Job First. Tá? Outro algoritmo aqui, algoritmo garantido. Como é que funciona esse algoritmo garantido? O algoritmo garantido funciona da seguinte forma. Eu aloco um determinado tempo, tá? Específico, tá? Vamos assim, específico, garantido por cada usuário. Tá? Cada usuário que seria... Por que eu estou falando em usuário? Porque aqui a gente está falando de sistemas interativos. Então, se a gente tem em torno de temos exatamente 10 usuários, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0, 1, o quê? 10% do tempo para cada um desses processos ou mesmo desses usuários. Tá? Então, esse seria o quê? Esse seria o mecanismo, ou melhor dizendo, a política do algoritmo garantido. Eu tenho que garantir um tempo, tá, dedicado e compartilhado, melhor dizendo, compartilhado entre os N usuários que utilizam o quê? Que utilizam processos, né? Processo, estou falando de usuário porque cada um desses processos, como está num ambiente interativo, ele possui o quê? Ele possui uma interação com o próprio usuário. Então, se eu tenho 10 processos, esses 10 processos são compartilhados entre esses usuários que se encontram no sistema interativo. Próximo algoritmo, algoritmo da loteria. Como é que funciona esse algoritmo da loteria, pessoal? Esse algoritmo da loteria funciona como uma loteria, exatamente como uma loteria, um gamble. Tá? Então, cada processo vai receber um bilhete e esse bilhete vai ser sorteado. Então, vai contar um pouco com a sorte, por isso que ele é aleatório. Né? Vai possuir o aspecto aleatório na definição de sistemas, na definição das filas. Tá? Como ele tem um problema, como esse algoritmo possui o problema da aleatoriedade, tá? E ele pode, determinado processo pode sofrer de inanição, o que a gente pode fazer para equacionar, né, esse problema da inanição? Uma forma seria o quê? Seria manter duas filas. A primeira fila seria já dos bilhetes já sorteados. Tá? A segunda fila dos bilhetes ainda não sorteados. E ele vai selecionar o quê? Vai selecionar, fazer uma loteria, fazer um sorteio, a começar com o quê? A começar dos bilhetes ainda não sorteados. Dessa forma, eu torno o quê? Eu torno o sistema mais justo. Quando não houver mais nenhum bilhete nesse cenário aqui, então eu volto para onde? Eu volto para sortear os bilhetes já sorteados. Tá? Então, esse é o cenário que eu vou utilizar no algoritmo da loteria. Tá? Bom, algoritmo Fair Share. Continuando o sistema interativo, pessoal. Existem vários sistemas interativos. Note que todos eles são o quê? São algoritmos preemptivos e, por isso, eles possuem o quê? Possuem esse aspecto de poder tirar do processador e retornar de volta para o processador no momento em que ele estoura o tempo que seria o quantum de tempo. Tá? Então, o dono do processo é levado em conta aqui. Se o usuário A possui 9 processos e o usuário B, né, o usuário A possui 9 e o usuário B possui 2, obviamente que o A ganha o quê? O A ganha 90%. Tá? Isso se não tiver o quê? Se não tiver o fair share, tá? O algoritmo interativo. Agora, se houver o fair share, o que acontece? O algoritmo 1, o usuário 1, possui esses processos aqui, A, B, C e D. Note que a gente está, pessoal, num sistema interativo. Então, a gente não pode deixar um usuário esperando para sempre. Tem que haver o quê? Tem que haver ali um rodízio. Tá? Então, justamente esse algoritmo tenta compor, né, e equacionar essa questão. Então, o usuário A possui A, B, C e D e o usuário E possui o quê? Possui apenas o processo E. Então, foi prometido o quê? 50% nesse cenário aqui para cada um dos usuários. Então, como é que vai funcionar? A, E, B, E,
C, E assim por diante. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu tenho o quê? Eu tenho um algoritmo de compartilhamento justo, onde 50% do tempo é compartilhado para o usuário 1 e os outros 50% é compartilhado pelo usuário 2. Tá? Se for 2/3 que deve ir para o usuário 1, tá? Então ocorre o quê? Ocorre o AB, o E, o CD, o E e assim por diante. Ou seja, 66% para o usuário 1 e 33% aqui para quem? Para o usuário 2. Tá? Então, esse é o algoritmo do Fair Share. Bom, algoritmo de tempo real. Falamos do algoritmo escalonamento em sistema batch, falamos do escalonamento em sistemas interativos. Agora vamos falar rapidamente sobre algoritmos de tempo real. Sistema de tempo real, já expliquei para vocês, é um sistema crítico. Normalmente incorpora sistemas críticos. O que seriam sistemas críticos? Sistemas críticos são sistemas onde um erro nesse sistema pode levar ao quê? Pode levar a uma perda de vida humana ou pode causar um dano para uma pessoa. Tá? Então, isso é o conceito que a gente chama de sistema crítico. Então, se um piloto automático ele falha, isso pode levar ao quê? Pode levar à morte de pessoas, tá? Mesma coisa, monitoramento de pacientes, tá? Ou controle de automação em fábricas, ok? Então, existem dois tipos de algoritmos de tempo real, tá? Dois tipos de sistema de tempo real, bem dizer, tá? O sistema de tempo real, que a gente chama de hard real time, que seria um sistema onde os atrasos não são tolerados, tá? Então, as usinas nucleares ali de Fukushima, os aviões, todos eles possuem o quê? Possuem sistema de tempo real que são chamados de hard, né? Onde o tempo é bastante crítico. Existem os softs, né? O soft seria o quê? O soft seria o sistema de tempo real onde os atrasos ocasionais são eventualmente tolerados. Exemplo, sistemas de multimídia. Uma perda de um pixel, uma perda de uma parte da voz no Skype, por exemplo, não vai ser o quê? Não vai ser prejudicial. Ela pode continuar a chamada sem que o sistema, tá, tenha que parar, diferente da primeira modalidade. Tá? Bom, o algoritmo de tempo real, os eventos é que causam a execução de processos. Quando um sensor detecta um determinado evento, o escalonador ele deve o quê? Arrumar os processos, né? De forma o quê? De modo que todos os prazos sejam cumpridos. Ou seja, a organização desses processos é importante e começa com o quê? Começa com cumprimento de quê? Com cumprimento do prazo. Tá? Os eventos podem ser considerados periódicos ou podem ser considerados aperiódicos. Periódicos quando ocorre o quê? Uma leitura periódica. Então, se eu vou ler a qualidade do ar, tá? E a partir dessa qualidade do ar posso detectar uma radioatividade ou não, tá? Esse intervalo de tempo é regular. Então, a gente tem o quê? Um sistema aí de evento periódico. O aperiódico é quando ocorre um determinado evento e aí ele tem que disparar um alarme. Então, esse é um evento o quê? Um evento aperiódico que ocorre em intervalos não programados. Tá? Os algoritmos de tempo real podem ser classificados em algoritmos estáticos e algoritmos dinâmicos. Tá? Os estáticos, as decisões de escalonamento são realizados antes de rodar, né? E os dinâmicos, as decisões de escalonamento são executadas em tempo de execução. Tá? Essa é a diferença de um sistema de tempo real estático e um sistema de tempo real dinâmico. Tá? Bom, com isso eu chego ao último slide. Tá? Gostaria mais uma vez de agradecer a atenção de vocês. Tá? Lembrando que o assunto abordado na aula de hoje foi escalonamento de sistemas o quê? Interativos e sistemas de tempo real. Tá? A nossa bibliografia continua sendo aqui do segundo capítulo, né? Tá? E na próxima aula, então, a gente vai abordar sobre um outro assunto bastante importante, que seria o assunto de threads. Muito obrigado pela atenção.